Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula, de filosofia. E filosofia, vocês sabem que os livros, eles são bem curtinhos. Na verdade, é só para a gente ter uma percepção. Lembra que nós iniciamos o nosso primeiro capítulo com a palavra percepção? É exatamente sobre isso que nós vamos falar novamente na aula de hoje, tá bom? Então, a palavra percepção, ela é muito importante para a nossa vida toda. Por quê? Lembra que a tia pediu para vocês procurarem o significado da palavra percepção? Eu espero que vocês tenham feito isso, porque é muito interessante. Primeiro porque vocês vão descobrir algumas coisas e vão entender outras. Como, por exemplo, vocês sabiam que a palavra percepção, ela é um substantivo feminino? Então, e o que é substantivo, Tirene? Substantivo pode ser tanto feminino quanto masculino. Substantivo é a palavra que a gente dá para classificar nome de coisas e pessoas e objetos, como animais, pessoas, objetos, tudo, sendo ele no feminino ou no masculino, é substantivo. E a palavra percepção, ela vem do substantivo feminino. E mais ainda, qual o significado da palavra percepção, Que é muito interessante, que vocês precisam entender, que é o exercício que a gente faz de trabalhar a nossa mente. Deixa eu tentar dar um exemplo. Por meio dos sentidos, tá? E também, por exemplo, essa é o verdadeiro significado, trabalhar a nossa mente através dos nossos sentidos, E quais são os nossos sentidos, crianças? Vamos lá. Nós temos aqui, o tato, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos, a visão e nós temos a audição. Então, a percepção nada mais é do que nós trabalharmos nossos sentidos, Através do quê? Da nossa mente. E olha como é importante a gente entender o significado das palavras. Por quê? Porque tudo que a gente fala, a gente tem que entender o porquê que a gente está falando. Então, por isso que a tia está fazendo questão de, nessa aula, explicar para vocês que a palavra a palavra percepção, ela é um substantivo feminino, onde a gente classifica, o que significa o substantivo feminino. A gente classifica que pode ser tanto feminino quanto masculino. Nome de coisas, animais, pessoas, objetos, E o que significa a palavra percepção? Significa o que a gente tem, que a gente trabalha os nossos sentidos, que é audição, visão, tato, olfato e paladar, para compreender as coisas. Por quê? Porque a gente consegue trazer, para o nosso dia a dia, para nossa vida, perceber as coisas através do contato que a gente tem com elas, através do que a gente enxerga, das coisas, das pessoas, dos objetos, Através do cheiro, através do olfato, do paladar, Vamos supor que eu fechasse os olhos e alguém entregasse na minha mão, por exemplo, uma gelatina, Eu iria, pela percepção, identificar que é uma gelatina. De repente, poderia ser uma calça jeans ou uma saia, ou poderia ser um objeto da sua casa, como pedissem para você fechar os olhos e você encostar na televisão. Você iria saber através da percepção que é uma televisão, porque você foi tateando ela com os olhos fechados e você identificou. Um outro exemplo também é quando a gente fecha os olhos e alguém coloca alguma coisa na nossa boca e pede pra gente identificar se aquilo é salgado, doce, azedo, amargo. Então, é através da percepção que a gente vai fazer o que? A gente vai identificar. Então, é muito importante nós entendermos
o significado de cada palavra. E na semana passada, né, o que a tia pediu? A gente ainda vai trabalhar essa aula falando sobre a percepção. A tia pediu para que vocês, né, nós trabalhamos aqui o primeiro capítulo, a primeira página, que era falando sobre a percepção, a primeira relação com a arte, né? E pediu aqui, através do Mão na Massa, que vocês pudessem produzir uma arte, né? E eu espero que vocês tenham tentado, de alguma maneira, trabalhar isso. E pediu também para que vocês pesquisassem o que significava percepção. Então, a tia tá falando para vocês hoje, te dando a resposta do significado do que é percepção para vocês, que é nós trabalharmos os nossos sentidos, todos os nossos sentidos, para a gente perceber e entender como são as coisas, ok? E aí eu espero que vocês tenham feito a pesquisa do significado da palavra, tenham feito também a atividade de criar uma arte através, né, Lembra que eu dei aqui o exemplo? Ó, vou mostrar pra vocês um quadro. E aí a atividade era que vocês pudessem, ó, perceber como a gente se deixa levar por esse mundo, como você reage e como ele te afeta. Desculpa que a tia tem cachorro, ele tá latindo. E observando tudo que está ao seu redor através da percepção. Aí a tia deu uma arte como exemplo, porque a pessoa, quando ela cria uma arte, seja através de um artesanato, de uma pintura, ou de qualquer coisa relacionada ao que a gente produz, é através da percepção que ela tem, que ela constrói. Então, por isso que é tão importante a gente perceber as coisas, tá? E aí eu sugeri que vocês usassem esse período que nós estamos vivendo para vocês poderem fazer aí um texto e mandar para mim, lembra? Mandar para mim falando sobre do que vocês estão percebendo do que a gente está vivenciando nesse momento. E aí agora a gente vai trabalhar aqui hoje só com a lupa na mão, que eu adoro a lupa na mão. Eu acho que a lupa na mão ela é muito legal. E ela traz pra gente algumas informações muito significativas. Na página 291 do livro de filosofia, a lupa na mão vem dizendo assim, ó: pesquise uma obra de arte do seu artista. Pesquise uma obra de arte e seu artista. Então, olha só. Pesquise uma obra de arte, põe no Google, põe lá, tipo, obras de artes de alguma pessoa do Brasil, obras de artes de brasileiros. Pode ser pinturas, pode ser objetos, pode ser gravuras, pode ser... nossa, tem tanta coisa interessante, tem pinturas em paredes, tem objetos que são produzidos por artesãos, mas pesquisem uma obra de arte, pesquise uma obra de arte e o seu artista. E aí a pesquisa de hoje que a tia quer pedir para vocês é que vocês façam essa pesquisa de colocar no Google e colocar assim, ó, artistas brasileiros. Aí vai aparecer. Aí vocês vão escolher uma arte desse artista. E aí vocês vão estudar sobre esse artista. Depois que vocês escolherem a arte dele, vocês vão escolher, tem vários artistas, e vocês vão escolher qual que vocês querem e falando sobre qual arte vocês escolheram. Por quê? Porque isso vai ser percepção e a gente vai continuar trabalhando os nossos sentidos, tá bom? É muito importante para a nossa vida toda nós trabalharmos nos nossos sentidos e nós trabalhamos eles através da percepção, ok? Então, nosso trabalho de hoje vai ser uma pesquisa que vocês vão fazer procurando um artista, a obra do artista e falando sobre o artista, ok? Depois lá embaixo, com a mão na massa, vem dizendo assim, ó, anote aqui algumas palavras que refletem sua visão do mundo. A gente continua falando sobre o mundo, né? E no 2, que são duas questões,
Em uma folha, desenhe uma obra de artes e mostre a sua visão do mundo de acordo com a palavra que você escreveu. Então é isso. E aí na próxima aula a gente vai fechar o capítulo 1, tá bom? Nós temos um conteúdo muito curto de filosofia que dá pra gente poder entender as coisas de uma forma mais aguçada, né? Mais profunda, pra gente poder entender o que a gente está aprendendo. Então não esqueçam, né, que percepção nós estamos trabalhando todos os nossos sentidos e nós vamos trabalhar através da arte. E não esqueçam da pesquisa, procurem no Google um artista, escolham a arte do artista e fale sobre artista e responda essas duas perguntas, tá bom? Um beijo, até semana que vem e a gente vai encerrar o primeiro capítulo do livro de filosofia. Fiquem com Deus, tá? Dúvidas é só me chamar. Beijo, até a próxima.